Bom, boa noite. Noemi, Oi? você fala da escola, posso começar? Sim. Tá, boa noite a todos. É com muito carinho que recebemos todos vocês para mais uma noite com convidados maravilhosos aqui na Escola dos Saberes Ancestrais, que é essa instituição comprometida com a disseminação, com a renovação das tradições ligada à dança circular, com a preservação. Ela é liderada por mulheres, sob os auspícios da Cris Bonetti, e compõe esse grupo Marieta, eu, Noemi, Maria Inês, Hortência e Valéria. A escola tem propósitos educativos, na perspectiva da prevenção cultural, da educação integral, da formação de facilitadores, da promoção da saúde e bem-estar na perspectiva da dança. Então, suas ações elas incluem estudos, registros históricos, oficinas, palestras, visando sempre o desenvolvimento pedagógico, espiritual, na ideia de pensarmos que os encontros regulares eles vão incentivar a pesquisa contínua, a documentação dos saberes. Nós temos parcerias nacionais e internacionais e promovemos esse intercâmbio na perspectiva da valorização da diversidade, garantindo a continuidade e a vitalidade que essas danças circulares trazem, não somente para o tempo presente, e nessa conexão que elas chegaram até nós. Então, tenham todos uma boa palestra e nos encontraremos já já. Passo agora a palavra para a Cris Bonetti para darmos continuidade. Boa noite, gratidão, Noemi, gratidão a todos os presentes. Então, como sempre, né, como nós fazemos todos os encontros, eu vou ler a mensagem da Eileen Ked, que é a nossa ligação, né, nossa conexão com o Findhor. E também, quem tiver anjo ou alguma mensagem, pode preparar, que após a leitura nós iremos tirar. 26 de agosto. Você tem uma enorme tarefa a cumprir. É o trabalho silencioso de criar mais amor no mundo. É como o fermento na massa, que cumpre sua função sem estardalhaço. Sem ele, o pão ficaria como uma pedra. Por isso, ame as almas que o rodeiam. Ame o que você faz. Ame o meio ambiente. Ame até as almas aparentemente suas inimigas. É necessário muito mais para amar as almas com as quais você não se sente bem do que simplesmente amar aquelas que o amam. Sinta a necessidade de amor em cada alma e transforme-se num canal por onde o amor possa fluir para suprir essas carências. À medida que cada indivíduo aprende a amar pelo simples prazer de amar, o peso do mundo será diminuído, porque o amor traz consigo o elemento de leveza para onde existe peso e escuridão. O amor começa em cada indivíduo. Portanto, procure-o dentro do seu coração e traga-o para fora. Distribua-o livremente e com verdadeira alegria. Aileen. Então, agora tirar o anjo, a mensagem. Anjo da síntese. Noemi, anjo da aceitação. Marieta, Hortência, é para anjo ti. da fé. Sim, Eu sim. tenho, Marinês, alegria. eu tenho um livrinho aqui com essas cartinhas que tem figuras do folclore. Aí eu tirei Mapinguari, que eu depois vou olhar, porque nunca ouvi esse nome. Você conhece, Cris? Mapinguari. Conheço, Soraya, a gente pode falar depois.
Então, faz parte desse livrinho que é de uma autora aqui do Rio Grande do Norte. Ela relaciona com a força física. Valéria, equilíbrio. Cris, exploração. Para mim, hoje, a fala é ancestralidade. Alguém mais vai trazer o anjo ou alguma mensagem? Então, agora nós vamos passar a palavra para a nossa querida Inês, onde ela vai fazer a apresentação dos nossos queridos convidados. Por favor, Inês, é contigo. Boa noite. Soraya de Lúcia Ferraz Bahia, arte terapeuta, brasileira, casada, nascida em Vitória da Conquista, na Bahia, mas residente em Natal, Rio Grande do Norte, desde 1986. Apaixonada por arte e por me conectar com pessoas. Foi o que ela escreveu, né? A formação, graduação, educação artística, habilitação em música, especialização em arte-terapia. Experiência, atendimento de arte-terapia com idosos desde 2020. Focalizadora de danças circulares desde 2002. Promotora cultural e rodas de conversas. Habilidades, mandaleira, mandalas têxteis, artesã e artista plástica. E para conhecer bem a Soraya, ela termina assim, ó, com amor, paz, alegria, agradeço. Ataíde Júnior, professor de História e doutor em Educação, focalizador da Fazer Girar no Pará. Trabalha com ritmos brasileiros, com ênfase nos afro-amazônicos. Alia as danças circulares sagradas com educação e oferece formações para educadores, alunos e agentes culturais. Ataíde Júnior é bacharel e licenciado em História, especialista em Educação, Cultura e Organização Social, mestre em Educação e doutor em Educação. Contribuiu como focalizador na Roda de Era, em Belém do Pará, e na Fazer Girar desde 2020. Trabalha com ritmos brasileiros, com ênfase nos afro-amazônicos. Acho que eu estou repetindo. Como professor e pesquisador das manifestações culturais brasileiras, alia as danças circulares sagradas com a educação e leva a linguagem da dança para escolas, universidades e outras instituições de ensino, oferecendo formações para educadores, alunos e agentes culturais de variados espaços. Muito bom. E a nossa terceira convidada, que é a coordenadora da Escola dos Saberes Ancestrais, é Maria Cristina de Freitas Bonetti, que é mãe e avó. É professora universitária e funcionária efetiva da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. É mestre e doutora em Ciências da Religião e pós-doutora em História. Como folclorista, atuou no curso de Educação Física da Universidade Estadual de Goiás por 33 anos, onde ministrou disciplinas, cursos e projetos de extensão e pesquisas, além de ser parecerista na área da cultura em Goiás e outros estados. Foi idealizadora de vários projetos. Em 1998, foi uma das escritoras do primeiro livro sobre danças circulares do Brasil. Ainda neste ano, foi patrocinada pela MIM e representou o Brasil no 7º Festival de Músicas e Danças Circulares de Findhorn, na Escócia. Brasil 500 anos, onde ministrou oficinas de danças folclóricas brasileiras.
tem 4 livros publicados sobre folclore. Pesquisadora, escritora e focalizadora de danças circulares sagradas. Desde 2001, ministra curso de formação de dança circular sagrada. Também co-orientou e foi banca examinadora de teses de doutorado e mestrado. Formada em danças folclóricas, meditativas e sagrada na Alemanha, com Friedel Klock, faz formação continuada com a doutora Maria Gabriele Bozzi. Tem o certificado pelo método Harmony de Nani Klock e é membro da Rede Terapeuta Transpessoal e membro do Colégio Internacional dos Terapeutas. É parteira da maturidade. É monitora e coordenadora da Escola dos Saberes Ancestrais e membro do Conselho Internacional de Dança. Recebeu do governo do estado de Goiás a Comenda do Mérito Anhanguera, recebeu da Assembleia Legislativa de Goiás o título de cidadã goiana, ambos referentes ao seu trabalho nas áreas da cultura e na educação. Não é fácil ter um currículo desse, hein, doutora Cristina? E olha que eu Obrigada. sintetizei. E eu sintetizei o currículo dela, hein? Obrigada, Olha, Elisa. só uma coisa, eu fui patrocinada pelo MINC, pelo Ministério da Cultura, quando eu fui para Findhorn. Eu Ah, fiquei um mês lá. Foi, o Cacaverá foi fazendo as danças indígenas, né? Danças dos povos originários. Eu fui fazendo folclore. Muito bem, e parabéns. apresentados os convidados, né? É com grande alegria que damos início a esse encontro que tem como tema as danças tradicionais dos povos e as danças circulares. A dança, em sua essência, ela é uma das formas mais antigas da expressão humana. Ela vai atravessando tempos e culturas, conectando povos, contando histórias, preservando memórias. Quando pensamos nas danças tradicionais dos povos, nos aproximamos de heranças que carregam saberes ancestrais, modos de viver e de se relacionar com a natureza, com o sagrado e com a comunidade. Com as danças circulares, nós encontramos uma linguagem que, mesmo dialogando com diferentes tradições, ela se renova. Ela se renova no presente, ela convida-nos a estar em roda, de mãos dadas, celebrando a vida, a coletividade e o pertencimento. Nosso objetivo hoje não é apenas refletir sobre essas práticas, mas também sentir e reconhecer o quanto elas nos ensinam sobre identidade, espiritualidade, resistência e futuro. Cada convidado que aqui se faz presente nesta mesa traz consigo não apenas conhecimentos, mas também experiências pessoais e trajetórias marcadas pelo movimento e pelo círculo. Desejamos que esse seja um espaço de diálogo vivo, de troca de saberes e de escuta atenta. Um momento em que teoria e vivência se entrelaçam, como passos que se encontram numa mesma dança. Então, é com muito carinho que nós queremos convidar você, Ataíde, nosso querido convidado, para abrir essa nossa mesa com a sua fala. Tenham todos uma boa escuta. Eu vou falar à frente de Soraya, é isso mesmo? Ah, Sim, senhor. é minha mais velha, a Soraya tem que falar na minha frente, o que é isso? Fique à vontade, aqui estamos em casa. Pois muito bem, gente, boa noite. Que bom, um bom encontro para nós, que bom que a gente tem essa possibilidade da tecnologia, a esse aspecto nos reunir, e nos colocar em possibilidade de conexão. Eu estou falando com vocês aqui do norte do país, estou em Belém do Pará, minha terra, meu chão, a lente pela qual eu percebo o mundo. Então eu acatei o convite, a Marinei sempre é essa boa mensageira que veio me trazer as propostas. A gente era para ter tido um encontro no primeiro semestre, mas eu tive uma série de problemas em Belém nesse dia, com muita chuva e queda de energia, e tufão e furacão e terremoto. Belém ficou de cabeça para baixo nesse dia. E aí nós ficamos sem conexão, eu não consegui entrar, né? Mandei material, botei vídeo, mas a gente não conseguiu entrar. E aí então dessa vez deu certo.
E aí é um gosto estar para cá para a gente poder ter espaço de discussão sobre isso por um tema que me é muito caro, né? A relação com a cultura popular, com que se estabelece como cultura popular e a influência dela para as relações com a dança circular é a base do meu trabalho, é a maneira como eu me aproximo da dança circular. Então, para mim, é o meu feijão com arroz, mas é um feijão com arroz com todo o tempero, com toda a pimenta, com todo o alho refogado, porque é disso que eu gosto de falar mesmo. Maria, eu queria te pedir sobre o material que eu te mandei. Tu estás com ele aí para fazer a projeção dos É, slide? eu repassei para a Marieta, porque Marieta Tá está como bom. host, mas ela disse que você mesmo poderia estar passando. Pois é, eu sempre entrego que é para não ter treta, né? Mas aí eu É, estou perguntando como é que tá aí. deixa eu ver como que Marieta vai, se ela vai fazer. Se der, Ataíde, se você conseguir abrir, melhor. Se não, eu baixo aqui rapidinho. eu Não tô com precisa ele baixar, aberto eu acho que aqui. só Eu tô abrir com ele mesmo. aberto aqui, então bora ver se dá certo. Mas aí vocês têm que me colocar como. Eu consigo fazer o compartilhamento? Acho que sim. Tá Sim, aparecendo aqui consegue. para mim. Vamos ver se dá certo. Eu me lembro de como a gente fazia isso. Ô, Deu certo. Soraya, me lembra das quintas-feiras com Silmara, que a gente ficava se Uhum. estapeando para aprender a usar Zoom e Meet. Já Todo tá mundo tá certinho. vendo? Sim. Beleza. Vamos ver se funciona. É, Se dá ou se não dá, bora ver. Aqui vai passar? Vai passar, tá ótimo. Uhum. Muito bom. Gente, então, vamos lá, vamos falar de coisa séria e falar de coisa bonita. Eu estou falando para vocês a partir do tema que me foi proposto, que é a relação com as danças tradicionais e como é que isso conversa com as danças circulares, né? Então, eu sou, antes de mais nada, um dançante. Eu nasço e cresço dançando as tradições dançantes do Brasil de maneira geral, porque eu tenho família espalhada bastante espalhada no país, então eu tive o privilégio de ter muito contato com as expressões culturais de vários territórios, mas eu falo especificamente das tradições nortistas e mais especificamente das tradições do que eu estou chamando para vocês aqui de Amazônia Paraense, né? A Amazônia não é um território só brasileiro, ele é um território que extrapola a região norte, então é a região norte inteira, mais parte do Nordeste, mais parte do Centro-Oeste, mas também vários países aqui ao redor, né? Nós temos uma série de países que fazem fronteira aqui com a região norte e centro-oeste do Brasil e que a Amazônia também é parte desse território. E nós sofremos muitas dessas influências nas nossas tradições. Então, como o tema para mim é muito amplo, eu resolvi afunilar dentro das tradições na Amazônia Paraense e mais especificamente focar no carimbó, que é em função do nosso tema, para a gente poder afunilar e poder trabalhar melhor. Essas imagens que eu trago para vocês aí de um grupo de carimbó daqui de Belém, chamado Sankari. São dois dançarinos que eu acompanho há muito tempo dançando. À esquerda de vocês, a mulher dançando se chama Luciete Ferreira. E o dançarino à direita do vídeo, né? À direita do vídeo é o Júnior Bart. São dois dançarinos que têm uma trajetória de dança muito antiga e que, na minha humilde opinião, são os melhores dançarinos de carimbó que a gente tem no norte do país. Eles são realmente muito bons. E antes de eu começar, eu ia falar de carimbó, mas eu vou ter que dar uma passada e falar de boi bumbá, porque hoje nós tivemos a encantaria de um grande mestre. Normalmente, quando eu vou falar de cultura popular, eu visto as cores da minha cultura, eu sempre ando muito com as nossas cores, com as nossas flores, com os nossos espaços, mas hoje eu estou de branco em respeito ao encantamento desse mestre. Hoje o mestre Damasceno fez a passagem, se encantou, voltou para o reino da encantaria. É um mestre de cultura popular muito importante na região do Marajó, especialmente na cidade de Soure. Ele era um amo de boi, um amo de búfalo, né? Então ele coloca o búfalo bumbá para a rua. E hoje, depois de um tempo de internação, o mestre Damasceno, né, faleceu. E a gente está todo mundo muito mexido aqui, todo mundo que lida com cultura popular está aqui muito mexido. Eu confesso a vocês que eu estou aqui com vocês com o coração pequenininho, porque acabando daqui eu vou pro velório dele, porque tá todo mundo tocando e cantando e festejando a vida do mestre, porque é assim que a gente se despede dos nossos mais velhos, dos nossos produtores de cultura.
mas eu não podia deixar de falar. Até porque hoje, 26 de agosto, em Belém do Pará, é o Dia Municipal do Carimbó. É uma data comemorativa para nós, que é aniversário de um outro grande mestre da cultura popular, que é o mestre Augusto Gomes, que é popularmente chamado de Mestre Verequete. Hoje é aniversário do Verequete e é uma data que já está estabelecida pela Câmara Municipal de Belém já há ali uns 20 anos, como o Dia Municipal do Carimbó. É a data também que foi feito o tombamento do carimbó como patrimônio cultural brasileiro, né? Foi utilizado como base para o dossiê que é celebrado perante o IFAM, não é? Então, hoje nós estamos numa data de muitos portais, de muitas redes emaranhadas, né? Tanto com a lembrança do mestre Ferequete, que já é falecido, quanto com o falecimento do mestre Damasceno, que eu tenho a esperança de que não se perca, né? A gente precisa manter viva a memória dos nossos mais velhos, porque é assim que a cultura, as danças tradicionais funcionam. Eu quero rapidamente dar um panorama. Então, a gente falou de Amazônia, estamos entendendo esse norte a partir dessa conexão amazônica e falando de Pará. Quando a gente fala de Pará, é importante notar que cada região do nosso território paraense ela vai ter uma influência distinta. Então, a gente não tem uma cultura massificada no estado inteiro. Eu selecionei aqui para vocês 6 regiões, né, no que a gente pode dividir como macro-regiões do Pará. Em cada uma dessas macro-regiões, a gente tem bases tradicionais de dança que são específicas desse território ou versões distintas de uma mesma base de dança. Então, por exemplo, como eu estou falando do carimbó. Em cada uma das 6 macro-regiões se dança carimbó e se toca carimbó de maneira diferente. Então, quando a gente pensa numa manifestação como essa, a gente não pode engessá-la como uma manifestação com um formato único. Ela vai sofrer modificações dependendo de cada um do território. A gente tem aqui, eu não sei se vocês visualizam, vou tentar botar um pointer. Aparece um laserzinho na tela agora? Sim. Sim, ótimo. Essa aqui, em laranja, menorzinha, é onde está Belém. É a zona metropolitana. Belém, com mais 5 municípios que fazem conurbação, né, junção de território. A gente tem a zona metropolitana de Belém. Aqui é a região de Salgado, onde Belém faz conexão, onde o território do Pará, na verdade, faz conexão com o mar. Então aqui a gente já tem a proximidade com o Maranhão. Aqui, Maranhão e Tocantins, a região Tocantina, do Rio Tocantins. Aqui, Baixo Amazonas, seria aqui a área do Tapajós. Aqui já a parte que faz Amazonas e Amapá, tá? Essa parte número 5. E a número 6 que aqui está centrada, mas é uma região de água e terra, que é onde está o Marajó. Em cada uma dessas 6 macro-regiões, a gente tem especificidades no que diz respeito a danças tradicionais. E é no plural. Então, a gente tem uma variedade de danças em cada uma dessas macro-regiões. E tratando especificamente de carimbó, em cada uma delas o carimbó aparece de forma diferente. Então, o que que eu vou tentar trazer para vocês aqui? Pontos de conexão daquilo que a gente pode trazer de comum ou de costumeiro em cada uma dessas regiões. Deixa eu tirar para ver se eu consigo passar agora. Aqui. Então, no geral, as nossas danças, as danças da Amazônia Paraense, o que que a gente tem de base? A maioria delas é de origem, as matrizes são de origem indígena e africana, tá? Então, assim, na maior pluralidade possível que a gente possa ter. No que diz respeito a comunidades indígenas, é um dado histórico. Diferente do que aconteceu com o Nordeste e com o Sudeste, em que houve grande quantidade de guerra de extermínio no período da colonização dos invasores europeus, a gente aqui na Amazônia vai ter uma convivência por um tempo mais prolongado das comunidades indígenas sendo utilizadas pelos colonizadores como mão de obra. Então, aqui a presença quantitativa de populações indígenas é maior do que nas outras regiões do Brasil ao longo do processo de colonização. Então, as nossas matrizes indígenas aqui também permanecem mais fortes por mais tempo. Né? Trocando em miúdos, a gente tem mais influência cultural indígena na Amazônia do que no Nordeste, do que no Sudeste, do que no Sul, porque a gente teve por mais tempo essas populações vivas no território, tá? E isso
chega um certo momento que passa a dividir espaço e a haver um amálgama, um emaranhamento com as comunidades africanas que são sequestradas de África e trazidas para cá para a utilização de mão de obra escravizada. Então a gente tem aqui para o norte do Brasil boa parte das pessoas que vieram do que era a região da Costa da Mina, a região da Nigéria, a região de Angola, a região do antigo reino do Daomé, que hoje seria o Benin. Então, essas são as matrizes africanas que vêm para a região norte, especificamente, tá? Então, a massa é dessas duas tradições. A presença europeia existe? Existe, mas ela é transformada, ela é remodelada ao modelo, ao sabor e ao tempero das matrizes indígenas e africanas. Então, a gente tem, por exemplo, a chegada dos europeus aqui com muitos açorianos, por exemplo. Então, as pessoas que vêm para cá, para a região norte, ao longo do século XVI, século XVII, XVIII especialmente, os brancos europeus que vêm para cá são a população pobre. Ou seja, são aquelas que têm a tradição ligada às suas raízes locais, diferente da corte europeia que imitava as grandes cortes, especialmente a corte francesa. Então, enquanto a corte portuguesa, a corte de Lisboa, estava dançando no salão minueto, o pessoal dos Açores que vem para cá está dançando vira. Então, a gente tem outras tradições que vão ser massificadas para cá. A gente tem tradição europeia? Tem, mas é uma tradição europeia da população pobre, da população empobrecida, especialmente campesinos. Então, isso dá um caráter diferente nas danças de salão aqui, leva um certo tempo para chegar, tá? Então, cada região do estado, como eu mostrei naquelas macro-regiões, tem um repertório próprio e tem ênfase em alguma outra. Eu vou falar especificamente daquilo que é comum ao carimbó em todas essas regiões, que é a relação que eu chamo de dança mimética. O que é essa relação com a dança mimética? É você imitar, é você colocar como inspiração a movimentação da natureza para as movimentações, para as ações coreográficas. Vamos lá, vamos deixar isso mais mastigado. O que isso quer dizer? Que as coreografias, a postura dos dançarinos, a relação geográfica, geométrica da roda imitam o movimento dos animais. Ok? E aí tem exemplos variados, não só no que diz respeito à maneira de dançar, mas também no que diz respeito à letra, à composição, né? À cantiga. Então, a gente tem, por exemplo, carimbós que a cantiga é entoada puxando como o peru, como o bicho se comporta, e a sequência da cantiga a coreografia imita. Então, é aquele jogo, o puxador da cantiga está cantando, o dançarino dança a moda, a guisa, ao espelho daquilo que está sendo cantado. Então, se ele está cantando para o peru, o cara vai dançar igual ao peru. Vai puxar a camisa, trazer aqui a base, a alça da camisa para cima, para fazer o arco da cauda do peru. E a música vai estar. O peru tá na roda, show peru, peru vai rodar, show peru, oh roda peru, show peru pro povo te olhar. Então o cara vai puxando na cantiga e o dançarino vai representando isso na roda. Então, isso é a dança mimética. Você traz essa inspiração da natureza para a base coreográfica. A mesma coisa com a cobra. Você tem cantigas que vão puxar como essa cobra aqui. Eu não sei se como é que é o nome na região de vocês. Para a gente aqui é periquitamboia. Periquitamboia é uma serpente que, eu dei uma pesquisada, ela é também chamada de cobra papagaio, porque ela fica verdinha, fica na beira do galho, se enrola desse jeito, sinuosa, mas pronta para usar o peso do corpo para se lançar. Então ela dá o bote na presa, pulando do galho de cima para baixo com muita velocidade, então é um bote muito difícil de ser perdido, né, de dar errado. E aí ela fica ali de vigia. Como é que isso vai no carimbó? O cara canta. Piriquitamboia pendurada no caminho. Piriquitamboia pendurada no caminho pra poder comer o passarinho. Olha a cobra passarinho, xoxô. Olha a cobra passarinho, xoxô. Então esse camarada, essa pessoa quando vai cantar essa cantiga, o braço vem aqui, ó, e já vem, o braço já não vai ficar mais aberto, ele já vem aqui puxando a cabeça da cobra.
Ou seja, o teu corpo, o corpo do dançarino reproduz a sinuosidade, a relação do bote, da periculosidade da cobra. Então, a representação da natureza influencia lá na manifestação da dança, tá ok? A mesma coisa com relação ao boi, aí o boi é talvez um pouco mais fácil de vocês visualizarem, porque é a relação com a comédia, né? Com aquela relação do boi bumbá, a ideia de como o boi, daquela comédia básica que a gente tem com variantes no Brasil inteiro, mas a relação de morte, né? De vida, morte e ressurreição do boi de como esse boi serve como centro cultural para uma comunidade, porque a partir daquela tragédia que acontece com o boi, que a mãe Catirina fica com vontade de comer a língua, corta, o boi morre, o pai Francisco, que é o marido dela, geralmente é perseguido. Quem vai acolher ele são as comunidades indígenas, onde ele vai se esconder e vai buscar a solução para o boi reviver. Então, tudo isso vai passando para a base coreográfica. A marcação do pé onde você dança no carimbó, onde você faz a marcação no chão, é de base das comunidades, da base coreográfica das comunidades indígenas, né? E a relação com o molejo, com o volteio, com o giro e principalmente com a movimentação da cintura de quadril é herança das comunidades tradicionais africanas. Então, você tem ali um mix dessa situação que dá resultado no que a gente chama de carimbó. Então, o carimbó, a origem etimológica da palavra, né? Tronco Tupi, a gente tem aqui muitos tupinambás na região do que é hoje Belém, nesse litoral. A gente tem o curi, nessa base como pau, madeira, e umbó, essa letra, ela é gutural. Você não tem, você tem o som aqui, né? É uma letra, bó é outra. Então a palavra seria umbó, né? Que é furado, oco. Então o pau furado é onde você tem o tambor que vai ser coberto de couro, onde vai ser feito o batuque, né? Então carimbó deriva do instrumento que era utilizado para fazer o som, que é o curimbó, que ainda hoje conserva esse nome mas com a grafia em C, não se usa mais o K, aportuguesou para o C. Então, curimbó, que é o atabaque, que você não toque em pé. Os curimbós, a gente coloca ele deitado no chão e o tocador monta sobre ele. E aí você vai fazer o toque, tá? Nem sempre a autoria das músicas é conhecida, nós temos muitas músicas tradicionais que passam de maneira consuetudinária, né, de boca para ouvido. Isso passa para as pessoas. E você vai aprendendo músicas que às vezes você não consegue mais rastrear a autoria. Os mestres e mestras, que nós consideramos de mestres e mestras, que são reproduzidos no Brasil hoje, são todos do século XX e do XXI. Porque a gente conseguiu rastrear a origem, conseguiu rastrear a autoria das músicas. Mas tem muitas cantigas que a gente não consegue saber mais de quem é. Então, que a gente considera como mestres e mestras de cultura de carimbó são relativamente recentes, são de 100, 150 anos para cá. Ok? Aí, especificamente, falando de Marajó, trouxe isso por causa do mestre Damasceno, a gente também tem as letras dos carimbós falando não só da relação do mimetismo com a natureza, mas também do trabalho, né? Os norte-americanos chamam isso de canto de trabalho, né? Alguns casos com canto ligado às comunidades escravizadas, eles chamam de slave song, né, os cantos dos escravizados. Mas a relação com o trabalho também inspira as letras de carimbó. Então, a relação com o vaqueiro, né, o produtor que cuida do gado, que é responsável por o gado no Brasil é o grande responsável pela nossa saída da ocupação do litoral para o sertão, né? Sertão não como espaço de seca, mas sertão como área interna do país. Então, essas cantigas lembram essa relação de trabalho. A relação com o transporte, falando de Amazônia, as estradas são novidade para nós. Nós temos muito mais caminhos aquáticos do que caminhos de estrada. E a produção de alimentação, né? Como é o caso aí da farinhada, você tem muitas cantigas que remetem a esse tipo de atividade. Né? Então, seja pela mimetização, pela imitação da natureza, ou pela inspiração nos cantos, nas relações de trabalho, isso camba para a cultura, isso camba para a produção artística e, obviamente, isso aparece na dança. E aí,
eu insisto nisso porque a minha base é essa, né? Eu acredito que toda manifestação dançante ela deve ser socialmente referenciada. Você não consegue, sem grande prejuízo, você não consegue, referendar uma dança sem colocá-la dentro do seu espaço social de produção. Então, quando a gente fala de dança tradicional, é importante que você saiba de onde é que ela está vindo, por que que ela está acontecendo daquela maneira, quais são as características que povo a produz, para que você possa entender a natureza a qual ela pertence e, tanto quanto possível, honrar e levar para frente a essência a qual ela foi produzida. Obviamente, eu sou um produtor cultural, eu sou um pesquisador da cultura tradicional, eu não acredito em purismos, não acredito em engessamentos, em possibilidades de manutenção efetiva do que a gente chama de tradição. A tradição ela é viva, ela é remodelada, ela é atualizada, mas sem descaracterização e sem os efeitos negativos de que a gente sente pela globalização, né? Que é a grande questão de você ter uma tradição cultural que é descaracterizada da sua origem e é engolida pelo mercado. E aí a gente começa a falar um pouco de dança circular. Qual é a minha preocupação quando eu trabalho com dança circular? É fazer com que a dança tradicional, embora nem sempre, ela vá ser reproduzida da mesma maneira, quase nunca ela é, né? Reproduzida da mesma maneira do que como ela é executada nas suas comunidades tradicionais, mas ainda assim que se preserve uma essência, ainda assim que se preserve algo, algum elemento que você consiga entender e saber qual é a raiz daquilo. Eu vou parar aqui porque para gente terminar, e aí eu juro que eu tô terminando porque eu já tava, na minha conta deu 15 agora, viu? Na minha conta deu 15 agora. E aí, só para vocês exemplificarem, bora ver se dá certo com relação a vídeo. Eu tenho dois vídeos para mostrar, que eu não vou mostrar inteiro, só partes dele, que falam exatamente a questão de como isso aparece no meu trabalho. Eu vou deixar aberto, eu vou mostrar dois trechinhos da mesma dança, tá? De como eu consegui transformar uma dança tradicional com uma relação com carimbó para uma linguagem para dança circular. Vamos ver se a gente consegue fazer isso com áudio, que é um segundo desafio. Avançados, vídeo. Não, acho que eu estou indo errado. Avançados. Arquivo de vídeo. Acho que agora vai. Área de trabalho. Vejamos aqui. Todo mundo vê um redemoinho agora na tela? Sim, Sim. vamos lá. O áudio está saindo? Sim. Beleza. Vamos lá. Um galho da laranjeira no meio do arrozal eu vi cantar um curió. Eu vi cantadeira cantando dessa maneira, me lembra de carimbó. Um galho da laranjeira no meio do arrozal eu vi cantar um curió. Eu vi cantadeira cantando dessa maneira, me lembra de carimbó. Ninguém fica triste, ninguém fica só, ninguém fica quieto quando escuta carimbó. Ninguém fica triste, ninguém fica só, ninguém fica quieto quando escuta carimbó. Mão nas cadeiras, menina, e vamos lá, vem mostrar como é gostoso carimbolar. Mão nas cadeiras, menina, e vamos lá, vem mostrar como
gostoso carimbolar. Vou interromper para a gente poder ver um segundo, que é com um grupo de pessoas. Vamos lá. E aí já é um grupo com uma outra, para ter uma outra dimensão. Esse carimbó, ele faz parte de um workshop que chama Pomar de Danças. E aí cada dança é relacionada com um fruto, por isso que está aparecendo o fruto manga. É um outro trabalho, né? Dá mais tempinho de falar. No galho da laranjeira, no meio do arrozal, eu vi cantar um curió. Eu vi cantadeira cantando dessa maneira, me lembra de carimbó. No galho da laranjeira, no meio do arrozal, eu vi cantar um curió. Eu vi cantadeira cantando dessa maneira, me lembra de carimbó. Ninguém fica triste, ninguém fica só, ninguém fica quieto quando escuta carimbó. Ninguém fica triste, ninguém fica só, ninguém fica quieto quando escuta carimbó. Mão nas cadeiras, menina, e vamos lá, vem mostrar como é gostoso carimbolar. Mão nas cadeiras, menina, e vamos lá, vem mostrar como é gostoso carimbolar. Muito bem. Deixa eu interromper. Pronto. Então, minha contribuição para esse momento é essa. A gente pode depois conversar conforme as outras pessoas forem falando, para já a contribuição é essa. De como a gente consegue, o que é importante, o que é essencial. Para mim, para o carimbó, contração e expansão, movimento de caos e ordem, giro, relação mimética com a dança. A dança está falando de pássaro, está falando de bicho, então o corpo do bicho tem que aparecer. Isso é essencial. Isso é o que liga o movimento da dança circular, que é o movimento contado, que é o movimento mais acadêmico, com a base tradicional. Se eu consigo fazer essa ponte, eu tenho uma relação de conexão que honra a tradição, mas que estabelece uma novidade. É a maneira como eu trabalho, é a maneira como a minha produção acontece. Agradecido por me escutarem. Que lindo! Nossa, Ataíde, muito lindo o seu trabalho. E quero dizer que nós trazemos nosso amor para a Encantaria do Mestre Damasceno, nesse dia de hoje, nesse dia tão importante, né, para o município, o dia que o carimbó é ressaltado nessa perspectiva tão de matrizes, né, de pertencimento. E é muito bacana nós podermos olhar para o seu trabalho, de vermos como esse referencial, as suas bases, elas estão sempre presentes, né? E referenciar não é apenas citar a origem, é um ato de respeito, de valorização, de cuidado e de disseminação, né, de um legado. Muito lindo e muito inspirador o seu trabalho. Que você tenha sempre esse ancoramento e que venha sempre aqui na Escola dos Saberes para compartilhar com a gente, para a gente abrir mais para o mundo. E dando sequência agora, nós vamos chamar a nossa querida Soraya para falar um pouco também da sua jornada, da sua perspectiva. Oi, gente, que aula, hein, Ataíde? E agora, o que eu faço? Gente, eu queria começar com um canto, que eu acho que vocês conhecem, e aí quem souber pode abrir o microfone e cantar também, tá? O canto é assim:
Eu tenho um pássaro preto araruna, que veio lá de Natal, Araruna. Tenho um pássaro preto araruna, que veio lá de Natal, Araruna. Xô, 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 araruna, xô, 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 araruna, xô, 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 araruna. Não deixa ninguém te pegar, araruna. Quem conhece? Eu. Eu. Então, olhe, agradecida eu sou por estar aqui nesse momento. Agradecida eu sou pela presença de vocês. Agradecida eu sou pela presença e pelo meu encontro com a dança circular. O meu modo de falar vai ser mais da minha vivência e das minhas conexões com a dança circular, né? Eu sou completamente encantada pela dança circular e tenho a maior reverência pela cultura popular de um povo. Eu acho que a cultura popular está na raiz de todos os saberes. Então, para você conhecer bem um povo, vai lá, mergulha nessa cultura popular, vá lá conhecer, vá lá nas feiras livres, vá lá nas benzedeiras, vai lá nesses lugares, né? E aí você vai perceber o quanto de paixão que tem nesses lugares. E a palavra que eu trago agora é justamente essa, paixão. Pessoas que são apaixonadas pelo que elas fazem, né? O viver delas e o trabalho é uma coisa só, né? Elas vivem para aquele trabalho e elas trabalham para aquele viver, né? Com a paixão. Devemos ter muitas paixões na vida, gente, muitas, né? Porque é a coisa mais que mobiliza mais, é a gente estar apaixonado. E com essa palavra paixão, eu queria fazer a conexão do que me pediram, né? Das tradições daqui de Natal, das danças, desse universo imenso, e com a dança circular, com o meu viver na dança circular. Quando me contactaram, eu disse, nossa, como que eu vou fazer? Né? Eu sou mais, não tenho essa coisa da pesquisa tão apurada, professor, maravilhoso. Mas eu sou muito visceral, né? Então eu disse, eu vou seguir pelo meu instinto. E veio logo duas pessoas na minha cabeça. Né? Dentro desse universo daqui do Rio Grande do Norte, vieram duas pessoas na minha cabeça, duas expressões. Dessas pessoas que são absolutamente apaixonadas pelo que elas fazem. Ou elas foram. Né? Eu estou trazendo para o momento atual, porque elas já não estão mais aqui. Uma dessas pessoas é o mestre Cornélio Campina, da Sociedade Araruna. Né? Mestre Cornélio Campina, ele nasce no dia 8/10 de 1908. Gente, quase quando ele está completando 100 anos, em 2008, ele se encanta, né? Bem pertinho dele fazer 100 anos. E eu tive o privilégio de, uma vez, encontrar com ele e ir nesse local onde ele conduzia as danças. Ele já bem velhinho, de bengala, mas à frente daquele grupo dançando, né? Com aquela preocupação tamanha de deixar um legado. Né? Então, ali naquele local, ele estava com o compromisso de transmitir e de olhar e de compartilhar aquele seu saber, porque ele sabia que precisava ser, né, repassado. E aí
Nesse momento, eu estive lá com ele, fiquei encantada, né? Uma amiga daqui do folclore, que é a Regineide, ela nos levou lá e a gente teve esse momento de encontro com o mestre Cornélio, né? Eu tenho aqui atrás a vestimenta da dança araruna, que é a vestimenta feminina, né? Da dança do grupo, né? Essa é um vestido atual, mais atual, porque ele funda essa sociedade em 1956, né? Então, quando eu chego lá e vejo aquela alegria, aquele amor, aquela paixão daquele senhor de quase com 100 anos, mas à frente, daquele respeito, né? Eu disse, isso é um sentimento de pertencimento muito grande. É esse sentimento de pertencimento que eu vivo na dança circular. Na dança circular sagrada, na dança circular dos povos, eu me posiciono como mulher nordestina, mulher brasileira e mulher da América do Sul. Eu sou completamente apaixonada pela América do Sul e eu devo à dança circular esse meu ampliar de conhecer alguma coisa a mais sobre a América do Sul através dos encontros, muito do festival lá da Argentina, né? O Festival de Verano do Pablo Skornik, que lá a gente encontra com outras pessoas de outros lugares da América do Sul, e naquele momento eu tenho a sensação plena de que esse mapa que a gente vê da América do Sul, para mim, ele é um só, né? Aquelas linhas são só imaginárias. Eu gosto, eu vejo o mapa, eu gosto do formato que ele tem, né? Então, naquele momento, a partir da dança circular, eu tenho esse sentimento de pertencimento. E eu digo assim, sim, o meu compromisso é ser um exemplo de resistência, né? Através da dança circular. Aí, deixa eu ver aqui vou pescar aqui. Vocês chamam pescar quando a gente vai olhar alguma coisa? Vamos pescar aqui. Então, mestre Cornélio Campina, que eu conheci, né? E aí a outra pessoa, quem é? O cantador, embolador de coco, Chico Antônio. Eu me conectei com essas duas pessoas e depois eu descobri que a gente tem algo muito em comum que eu não vou dizer, que eu quero saber se vocês vão descobrir, tá? Então, o cantador, embolador Chico Antônio. Chico Antônio, ele nasce em 29/9/1904 e se encanta em 15/10/1993. Adoraria ter conhecido Chico Antônio. Chico Antônio, ele traz um canto assim. Lê, 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 ô boi tungão, boi do maioral, bonito não é o boi, como é o aboiá. Eu chamava ele, vem, valoroso, venha cá. Lê, 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 ô boi tungão. Vocês conhecem o boi tungão? Chico Antônio chega para mim através de um disco chamado Carretilha de Cocos. Eu indico, e graças à nossa modernidade, ele está no Spotify. Aí ele chega para mim através de um trabalho que eu queria levar para a Argentina e queria levar um coco, né?
e aí eu levo um pouco de Chico Antônio. Quando eu vou dar uma lida mais ou menos nas coisas que eu vi de Chico Antônio, tem uma coisa que Mário de Andrade fala dele, porque Mário de Andrade veio aqui, Mário de Andrade vem aqui e se encanta com Chico Antônio. Né? Em 1929, Chico Antônio era um baita de um homem, né? Trabalhava no engenho, era um baita de um homem muito bonito e que tinha essa arte. Então, Chico Antônio vem com a presença da arte, do artista. Aí é a conexão que eu também faço com a dança circular. Para mim, a dança circular tem uma representação cênica muito grande. Então, eu procuro me cercar de elementos para compor uma cena, né, para compor um lugar que aquilo se torne numa caixinha mágica o local que a gente vai dançar. Então, eu estou sempre cercada dessas coisas. Tem a roupa aqui, né, do Araruna, tem a gola aqui do boi que caiu, eu pego já já. Eu estou aqui com o galo, que é o representante do folclore do Rio Grande do Norte, e outras coisas mais. Então, assim, no meu dançar, eu sempre trago essa presença da cena, né? Da cena. Tenho que trazer uma coisa muito cênica, assim, para eu me apoiar também, né? Chico, se voltando para o que Mário de Andrade fala sobre Chico Antônio, que também é um outro ponto de conexão minha com a dança circular. Chico Antônio tinha mais de um processo que não vi em outros cantadores. Ele não andava só em roda, cantando e acompanhado de seus coristas, como também rodava em torno do seu eixo. E quando ele girava em torno do seu eixo, ele chegava num processo de entrega de transe tão grande, e aí é o meu ponto de conexão com a dança circular, a espiritualidade, a meditação ativa presente também nesse viver desse cantador Chico Antônio. Né? Tudo isso, para mim, todos esses dois, eles têm a circularidade presente. A dança do Araruna, ela é uma dança de salão, tem várias coreografias, tem um documentário muito bom, que eu vou também deixar como referência para vocês, né, que é um documentário no YouTube, chamado Da TV Assembleia, Identidade RN, 60 anos do Araruna. Tem até uma fala pequenininha minha lá, né, que eles estavam fazendo esse documentário comemorando 60 anos da fundação do Grupo Araruna. Eles mantêm a circularidade, gente. A dança de Araruna, ela é uma dança de salão, mas ela é executada no formato circular em pares. Né? Então, assim, eles mantêm o tempo todo essa circularidade. A dança do coco também, né? Ela é feita na circularidade. Então, isso também é uma das coisas que conecta, que faz a minha conexão com a dança circular e esses dois mestres. Eu queria falar do reconhecimento sempre, né, desses mestres que a gente se utiliza. A gente tem uma dívida social, histórica com eles muito grandes. Eu ouvi da boca do mestre Cornélio
E ouvi também da boca de outro mestre do Coco Zambê, aqui de Natal. Não quero mais que venham fazer pesquisa sobre nós, porque vem e depois some e a gente nunca mais sabe notícias, né? Então, assim, que a gente possa ter essa credibilização, pode ser isso, porque eu preciso credibilizar, não sei, dar os créditos sempre, sempre, gente, sempre, sempre. E hoje para mim, a coisa mais maravilhosa que apareceu da modernidade é o Spotify, porque nós da dança circular nos utilizamos dos músicos do mundo. Muitas vezes a gente faz uma dança que a gente não sabe nem de que música que é. Né? Então, assim, hoje é esse compromisso que eu tenho com a dança circular. Quando eu vou postar uma dança, eu procuro saber o nome da música. Eu procuro saber o nome da pessoa que coreografou. Eu procuro o máximo possível viver aquela dança, né? E, gente, isso eu estou falando, eu estou chovendo no molhado, né? Porque todo mundo, a gente sabe disso, né? Mas aí acontece comigo aquela coisa muito forte. A gente precisa viver a dança, né? A dança ela precisa ser vivida. Outro dia, eu ouvi uma dança pelo YouTube e aí gostei, não achei assim, sabe? Não gostei. E quando a gente foi viver a dança num workshop, vivenciar o presente, a dança tomou uma proporção para mim tão grande porque eu pude escutar a música tão tão forte dentro de mim, ressoando em mim. Eu pude escutar cada nota, cada arranjo, cada instrumento tocado. Então, isso é muito importante. Agora, também, como a gente vive como eu vou dizer, uma liberdade, o que é legal é que a gente tenha também esse propósito, né? Como é que a dança circular vem para mim? Vem só para eu me divertir? Ok. Vem só para eu fazer um dia, um workshop e pronto, ok. Mas quando vem com um propósito de vida, com uma missão de vida, aí o compromisso é muito grande, né? Então, a gente precisa estar atento a tantas coisas, porque, na verdade, a dança circular é um universo que nos rodeia. Né? Então, assim, para mim, ela vem com uma cor, ela vem com um sentimento, ela vem com uma história. Então, quando eu sempre falo isso, né? Vamos primeiro viver a dança, se for possível. Né? É claro, isso, amiga. casos e mais casos. 15 minutos? Eu preciso agradecer a sua fala, né? Porque você é essa potência, Soraya, você é essa paixão, você é tudo isso que você traz representado na sua fala. E abrir a sua fala com o canto, ele é muito mais do que só cantar, é afirmar que a cultura popular não é adorno, não é detalhe, não é passado. Ela é fundamento, ela é sabedoria viva, ela é paixão que nos move, que nos ensina a viver com mais inteireza. E essa inteireza que você traz na sua fala. Você é a dança que se expressa, e à sua maneira, sem pensar que é mais ou que é menos. É você a sua potência, você é essa paixão. E nós agradecemos muito você estar aqui junto com a gente também trazendo a sua sabedoria, a sua verdade, o seu amor, a sua paixão pela dança popular, pela dança circular, pelas tradições, por tudo que nos embasa, nos circunda e nos complementa e nos faz estar nesse movimento. Muito agradecida. Eu que agradeço, gente. E assim, só para fechar, né? Fechar. Eu gosto muito de brincar, porque eu acho que brincadeira é coisa séria. E assim,
a dança circular, ela veio para me juntar todas as minhas partes que estavam tão separadas, juntou e me fez um ser por inteiro, né? Você quer me conhecer melhor? Venha dançar comigo, porque é na roda onde eu me sinto muito à vontade e onde eu sei que a minha expressão é bem verdadeira. Então, Sabemos assim, disso, amiga, sabemos disso, de mãos dadas e corações bem quentinhos. E aí, vamos seguir obrigada. agora, passando a palavra para a nossa querida Cris Bonetti. É contigo, Cris. Tá fechado seu mic. Tá. Abriu? Agora, Tá. 20h48, eu tenho até 21h05. Eu vou tentar. Bom, primeiro, às vezes as pessoas que estão chegando na dança agora, ou me conhecem pouco, pensam que eu sou só teórica. A teoria, ela faz parte de um estudo bastante profundo que eu fiz, né? Por quantos anos? Muitos anos, né? Pesquisando. Mas eu comecei com folclore, com as danças folclóricas com a minha mãe. Ela é formada na USP em 1945 e foi aluna da Maria Amália Correia Gifone. Eu cheguei a dançar com a Maria Amália em Rio Preto, quando ela lançou aquele livro. E a minha área sempre foi mais prática mesmo, professora de dança, e na faculdade também, professora de dança. Então, minhas pesquisas, todos o que eu falo, eu já dancei. Talvez hoje eu não dance com tanta competência mais. Então, eu sou uma voz intercambiante entre o popular e o erudito, que todos os meus estudos acadêmicos, eles foram voltados para isso. E tive a bênção de ter pessoas maravilhosas que me ajudaram nessa caminhada. Então, eu vou começar um pouquinho pelo que a Thaís começou a falar. Eu fiz alguma coisa aqui enquanto alguns falavam, né? E quero agradecer a Soraya também por lembrar da Regineide, um abraço para ela. E você me levou para ver o Jaraguá aí em Natal, quando eu estive aí, talvez a primeira vez. Fiquei na sua casa 2000. Então, os jesuítas, eles foram os responsáveis por fazer esse intercâmbio entre a nossa cultura, que era indígena, cultura principalmente indígena, né, com o povo brasileiro. E uma das províncias mais importantes era a província do Grão-Pará, que compreendia, assim, hoje nós temos vários estados, né? Inclusive o Tocantins fazia parte, né? Por isso ele pôde se separar de Goiás. E no Centro-Oeste, nós tivemos não só as entradas que saíram aí do Tietê, de Sorocaba, né, com não só os bandeirantes, mas os tropeiros, mas também nós temos as descidas, e nas minhas pesquisas eu encontrei o carimbó numa cidade chamada Lusiânia, antigamente era Santa Luzia, né? Então, esse trânsito das pessoas aqui no Brasil, ele foi muito forte para a miscigenação das nossas danças, né? Então, deixa eu ver aqui que eu escrevi mais, né? Por exemplo, os açorianos, eles vieram por vários, né? Pararam em vários lugares. O principal é Santa Catarina, onde eles trouxeram o boi de mamão, que é muito diferente. Eu tenho lá o seu Oraldo, né? Que tem a farinhada, tudo, pai da... esqueci o nome dela agora, outro dia eu falei que a gente até quis trazer da Violeta d'Água, né? E então é lúdico, é muito diferente do boi bumbá, do Bumba Meu Boi, que foi criado pelos jesuítas como teatro cristão de catequese. E aí, em cada lugar, ele aparece de uma forma, como hoje em Parintins. E em São Luís do Maranhão, já é um local de trabalho.
porque as pessoas eles já fazem apresentação, Brasil, exterior. Então, o folclore, depois eu vou falar sobre folclore e cultura popular, tá? A diferença. Então, o folclore é assim, ele vai mudando, ele não é rígido, porque se for rígido, ele se quebra, né? Então, a cultura é dinâmica. E ele, por exemplo, quando eu estava pesquisando no Marajó, talvez 2012, acho, ou antes até, estava na minha tese pesquisando sobre a serpente, eu fazendo um passeio lá com o pessoal no Furo do Miguelão, a menina que era a guia, ela me mostrou uma casa que falavam de um mito, de uma serpente, que ela tinha 3 fios de cabelo e que se acontecer, eu não vou entrar em detalhes aqui, aconteceria, a ilha afundava. Esse mito nós temos em Lagolândia, aqui na Casa de Santa Dica. Esse mito ele se encontra em São Luís do Maranhão. Esse mito também está no São Francisco, tanto que naquela novela Velho Chico, ele aparece no final e o lustre cai, porque tinha serpente. Então, a arte ela vai também levando essa licença poética, ou sei lá o quê. Isso acontece com o folclore. E isso também é muito bom, assim como o Bernard trabalhou com as danças, né, do folclore do povo. Então, outro fator muito interessante que essa menina me contou, aquele vocês acho que todos conhecem, palma, 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 pé, 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 caranguejo só é peixe, na enchente da maré, na vazante da maré. Então, era a forma de ensinar quando podia e quando não podia pescar o caranguejo. Então, isso é inteligência ambiental. Ensinava dessa forma. O folclore ele é educativo. E o interessante é que ela me falou isso, eu não sabia, que o caranguejo, dentro das espécies, né, ele é o mais romântico, porque na lua cheia ele acompanha a fêmea para desovar. Olha que lindo, eu não sabia disso. Então, isso vem dos açorianos, né? Então, tudo isso, o folclore ele vai trazendo. Então, o mito da serpente, já falei, dos açorianos no Brasil, em várias partes, né? Também em São Paulo, na região de Cananéia. Então, quando o Ataídes falou sobre os açorianos, a quadrilha da corte, né? Eles trouxeram, porque a nossa quadrilha ela é única no mundo. O que ela é? A junção de várias danças. Só que existia uma dança na corte que tinha 5 partes, o rei, o não sei o que do rei. Então, era diferente, não é isso que a gente vê na nossa quadrilha. Então, ela era bem diferente. O que a Soraya falou do Araruna, Araruna também a gente dança como folclore, só que aí em Natal ela é dança de corte. Eu estive aí num evento de folclore, um evento grande de folclore, e apresentaram com as roupas, muito lindo tudo. Então, isso acontece, né? Às vezes eles levam, por exemplo, as pastorinhas, né? Gente, pastorinha, ela remonta a deusa mãe celta. Eu estou lendo um livro muito interessante de uma pessoa, uma pesquisa de Portugal, que eu pesquisei em Portugal também. Então, é muito antigo, né? É da deusa mãe. E aí, tinha uma pessoa, não é do Correio, não, uma pessoa, um funcionário, né? De Natal, que foi para Pirenópolis, e ele levou, mas ele não dava partitura para ninguém. Ele ensinava as pastorinhas no teatro, e as pastorinhas no Nordeste, ela é na rua. Em Pirenópolis, ela foi para o teatro, eles deram conta de roubar a partitura, escrever, sei lá como é que foi, é um telegrafista. E eles criaram as pastorinhas, e tanto que é uma identidade para Pirenópolis. As moças da sociedade tradicional dançam a pastorinha. Então, é como um debir, né? Elas dançam a pastorinha, não é para todo mundo. Então, é só para a sociedade. Aqui é muito normativa. Pirenópolis é extremamente normativa. Só que está mudando um pouquinho, né? Então,
isso acontece, aí eles colocam o quê? A característica daquele local. Né? Então, é isso. Agora eu vou explicar um pouquinho. O Ataídes falou bastante, né, nas danças, né, como elas se davam. E, por exemplo, o início são danças étnicas. Primeiro, eu anotei aqui a dança mimética, né? Nossos povos originários também eles dançam essa mimese em algumas situações. Isso eu escrevi no livro azul. Né? Então, as danças étnicas, elas são muito interessantes porque hoje etnia mudou o conceito. Né? Antigamente eram agrupamentos ou povos que culturalmente, biologicamente iguais. Hoje mudou o conceito. Então, hoje, etnia tem um outro conceito, eu não vou entrar aqui em detalhe. Mas, então, aquelas comunidades que viviam e casavam entre eles contavam as histórias e representavam também numa forma de mimese. Né? Eu lembro do Ahmed Lulete, né? Ele contando, eu adoro uma história de um casamento que tinha que subir a montanha, atravessar um rio. Então, eles vão contando. Alguém vê aquilo, lógico que não vai saber direito, não tem a música. Daí começa a contar a história, daí tem um casamento no local, ele leva para o local. Então, a dança, ela caminha, natural a dança caminhar. Né? A dança, a cultura não é estática, ela caminha. Então, a dança chega nesse lugar e as pessoas gostam. Ela pode se tornar uma dança tradicional daquele lugar ou não. Né? Como uma dança tradicional, ela vai ser sempre dançada daquela forma. A gente tem um exemplo aqui no Brasil deixa eu ver do Rio Grande do Sul, que eles registraram. Então, elas se materializaram. Então, lá é só isso. Mas no resto do Brasil, elas são dançadas de outras formas, né? Então, elas podem ser danças tradicionais. Agora, como dança folclórica, conforme elas viajam, elas adquirem características, elementos que são daquela cultura e que dão identidade àquela cultura. Né? Então, é isso. Elas adquirem essa identidade, por exemplo, danças de engenho, no ciclo da cana-de-açúcar. O engenho novo, no Ceará é dança de casamento, aqui em Goiás, no Grande Sertões Veredas, no Rio Grande do Sul, elas são danças de festa, né, que eles chamam da moagem da cana. E os versos são contados de acordo com a história do local. Cada local eles contam a história. Né? Então, eu não vou cantar aqui porque o tempo meu também, eu só tenho 5 minutos. Né? E também, por exemplo, o Engenho Novo de Pirinópolis, ela é uma dança ergométrica. Né? Ergométrica não, gente, desculpa. Ela é uma dança de trabalho, né, da ergonomia, né? Porque as pessoas não sabiam lidar com o engenho. Então, a dança ela mostra o engenho. Aí, deixa eu ver o que mais. Por exemplo, a contradança de Santa Cruz, praticamente isso que eu estou falando, eu tenho escrito. Né? A contradança de Santa Cruz, ela remonta danças da Látvia, que eu aprendi com a Gabriele. Então, eles têm a dança da quadrilha, dança disso, dança daquilo, e são passos dos ancestrais que a Gabriele chama. Ela está em Santa Cruz. Como ela veio parar aqui? Também tem uma cidade no Mato Grosso que faz. Eu devo ir lá pesquisar. Outra coisa interessante aqui em Goiás, o povo do Maranhão veio trabalhar aqui numa fábrica de automóvel, porque o povo daqui não queria trabalhar, e eu fiquei um tempo sem ir pesquisar lá, que eu gostava de ir muito. Quando eu fui, eu falei, gente, esse som está diferente. Por quê? O som da congada daqui, que veio de Minas, por serem sociedades normativas, é um som europeu. O povo dançava passo junto a passo. Aí chegou o povo do Maranhão, com aquele tambor de crioula, o tambor disso, o tambor daquilo, mudou. Então, o folclore ele vai mudando dessa forma. O ritmo africano tem um contratempo. Ele não é 1 e 2, né? Ele é 1,
junta dois, né? É diferente esse contratempo, esse ijexá, né, que a gente chama. E uma coisa muito importante dentro das danças para as danças circulares, que mudou muito a minha visão de folclore brasileiro quando eu aprendi as danças, que eu já era professora, foi a questão dos códigos, né? Porque as músicas têm código, as danças têm código. Não adianta eu pegar uma música com código X e colocar um passo da Europa ou um passo africano numa música, sabe? Não dá, não pode. E a gente vê muito isso nas danças circulares, isso é muito triste, né? Mas tudo bem, e o pior é que o povo gosta, né? Então, é justamente isso que a gente tem que cuidar. Tem que cuidar se a música está em consonância com os passos e vice-versa. Eu não posso. Quando eu coreografei Escravos de Jó, não conhecia as danças. E eu me baseei no que os jesuítas, me baseei no folclore. O círculo dos povos originários, os passos indígenas, né? E dos povos e o canto, que é um canto religioso, que era o que os jesuítas faziam. Agora tem gente que quer mudar, quer põe para cá, vai para lá, vai para, daí já não é folclore, daí você está trabalhando esquema corporal, daí já não é. Então eu tenho um exemplo muito grande do Bernard, ele não facilitou a música, a dança para o povo dançar. Ele foi minimalista, ele pegou a essência do passo. Então, para mim, um dos maiores exemplos é Lalouette, porque na França, na escola, eles fazem mimese, por exemplo, faz um passo, faz um comprimento, faz isso, conforme a música fala, eles fazem, né? E o Bernard não, ele fez, ele limpou. Então tem mais um minutinho, então eu vou falar o seguinte, o que aconteceu? O folclore, ele já mudou, está mudando, né? O nome. Hoje em dia, porque antigamente para ser folclore tinha uma série de requisitos. Inclusive, não podia ter autor, né? Tinha o anonimato, dentre outras coisas, funcionalidade, tudo isso. Com a, a globalização, é impossível. Com todo mundo fazendo, postando, é impossível ter isso. Então, é a cultura popular. Só que existe a cultura popular tradicional, que é isso que tanto a Thaídes como a Soraya, eles falaram, e existe a cultura popular, que o povo vai inventando, que tem mídia, que tem um monte de coisa que é cultura popular também. Mas não tem a tradição, ela não vem. Então, o que eu vejo na nossa relação das danças folclóricas com as danças circulares ou as danças da cultura popular devem ser as tradicionais, porque senão, gente, vai virar um samba do crioulo doido. Eu sinto muito. Mas, como disse o Bernardo uma vez, numa certa dança que aprendi com a Gabriele, o importante é que o povo continue dançando. Então, é isso a minha parte. Acho que eu falei tudo. Espero ter contribuído aí. Nossa, Cris, Gratidão. que aula, né? Que perspectiva e que lindeza de noite nós tivemos, né? Na perspectiva de três estudiosos, de três pesquisadores, de três fazedores de dança. E eu posso dizer que hoje, na fala dos nossos queridos convidados, nós olhamos para as tradições dos povos e para as danças circulares, lembrando sempre da importância de reconhecer e de referenciar suas bases. Cada gesto que repetimos, cada canto que ecoamos, carrega a memória de um povo, de uma cultura, de uma história. Referenciar não é apenas citar uma origem, é um ato de respeito, de valorização, de cuidado com aquilo que nos foi legado. É reconhecer que a roda que dançamos hoje só existe porque muitas rodas vieram antes de nós, sustentadas pela força de comunidades inteiras, pela sabedoria dos ancestrais e pela resistência de tradições que atravessam o tempo. Começar uma fala com um canto é, antes de tudo, um gesto de reverência.
Reverência à cultura popular, que pulsa na vida cotidiana, que se expressa no corpo da comunidade. Quando falamos da mulher brasileira nordestina e da América do Sul, nós falamos de um corpo que resiste e cria, que carrega o peso da história e, ao mesmo tempo, oferece um mundo de leveza em formato de canto, de dança, de reza e de luta. Uma mulher que traduz a sua vida, esse encontro com a sua força, com a sua ternura, com a raiz, com o movimento entre tradição e invenção. As danças folclóricas, elas nos mostram que teoria e vivência caminham juntas, enquanto a primeira nos ajuda a compreender, a segunda nos conecta ao sentir e ao viver da cultura. Elas não são estáticas, elas transmitem entre o erudito e o popular, elas transitam, né, entre o erudito e o popular, entre o registro acadêmico e a oralidade do povo. Mais do que passos, essas danças carregam histórias, mitos e memórias que se atualizam a cada geração, preservando e renovando identidade, honrar tradições, fortalecer comunidades, afirmar a cultura como caminho de identidade e pertencimento. Então, que possamos então dançar com consciência, com gratidão e com responsabilidade, pois quando honramos as bases, não apenas preservamos o que recebemos, mas também abrimos caminho para que futuras gerações continuem dançando com os pés firmes na terra e os corações ligados em roda. É assim que nós agradecemos a vocês, queridos palestrantes, amigos, dançantes, por essa noite tão maravilhosa, por vocês compartilharem essa sua vida, esses seus contextos, essa sua verdade, essa sua paixão conosco. E assim nós abrimos para esses queridos que estão aqui presentes também poderem se deliciar um pouco com suas perguntas, abrindo para que os nossos convidados possam compartilhar um pouco mais das suas curiosidades. Muito agradecida e passo a palavra para vocês, queridos ouvintes, participantes desse momento. A primeira coisa que me ocorre é agradecer, porque eu estou aqui pensando como formadora de focalizadores, pensando na minha escolha de repertório, pensando na minha própria trajetória de formação na dança circular e pensando o quanto a, a cultura brasileira, a dança brasileira e a dança de diferentes partes do Brasil estão bem representadas ou não, sabe? Então, foi muito bom escutar vocês ao mesmo tempo, indo fazendo costuras com a minha própria prática. Ela não se encerra hoje, eu não tenho uma questão, mas gostaria de dizer que me tocou bastante essa fala de vocês e estou aqui pensando. Gratidão. Que bom, Valéria. Isso é muito legal. O incômodo é o princípio da reorganização. Então, é isso. Que bom. Que bom que a partir daí se façam novas conexões. Eu vou pegar o gancho do que você falou para falar uma coisa que a fala da Bonetti me provocou de lembrar. Há um tempinho atrás, uns anos atrás, né, quando a Gabriele você ainda estava viajando mais, né? Uma das viagens que os brasileiros fizeram para encontrá-la, mas numa das últimas que ela fez ao Brasil, ela disse que o Brasil, ela considerava o Brasil o futuro das danças circulares, né? E isso é uma honraria na perspectiva em que a gente consiga fazer isso à brasileira. E digo isso do lugar de dançante que dança tudo. Eu sou um grande apreciador das danças israeli, por exemplo. Sou um grande apreciador das danças dos Balcãs. Tivemos grandes mestras e mestres aqui no norte que puderam trazer esse conhecimento para nós. Tive a oportunidade de viajar para conhecer alguns outros, mas ainda assim sustento o fato de que nós precisamos fazer dança circular à brasileira, porque nós temos material para isso, material coreográfico, material imagético, material acústico. Soraya estava falando agora, Soraya, já peguei, viu?
Por isso que eu botei a tela, já fui catar o- lá no Spotify o álbum do Mestre Coquista, porque é disso que se trata, né? Nós temos o hábito de nos embebedar de tradições de variadas partes do mundo, mas me parece que ainda precisamos fortalecer bastante as nossas próprias tradições. É uma questão do âmbito da gênese do brasileiro de maneira geral. Para várias questões, a dança circular não foge disso. Então, é bem bacana que a gente pense nisso e pense nessa diversidade. Essa diversidade em termos globais, mas também essa diversidade em termos nacionais, né? Pensar as diversidades que tem nas nossas regiões que compõem esse país no que diz respeito ao âmbito cultural, ao âmbito da dança, das manifestações espetaculares de maneira geral. Então, que bom que esse incômodo veio para ti, porque eu acho que é produtivo mesmo, para nós, enquanto formadores, eu acho que é bem importante mesmo. Fiquei feliz com o teu incômodo. Então, obrigado, Ataíde. Eu, quando foi em junho, nós fizemos, a Noemi estava presente também, um trabalho de patrimônio cultural, um trabalho pela escola, inclusive, e cidades históricas. E um trabalho que a Maria e eu fizemos foi com dança de Goiás, com autores atuais, mas nós trabalhamos os passos que a gente tem dentro de acordo com o código da música. Porque aqui é muito comum a modinha. E também teve um tango, né? Porque o tango ele é brasileiro, ele só ficou conhecido, ficou como dança nacionalista em Portugal. As pessoas vinham e tinham essa saudade, né, da terra. Só que aqui não, ele não se firmou. Então, se a Marieta quiser falar como foi coreografar essas músicas, porque ela teve, inclusive, muitas visualizações que ela postou. Pode falar, Marieta? Bom, antes de falar disso, particularmente, eu queria agradecer muito a fala da Thaís, da Soraya e da Cristina. Dança folclórica me atravessa muito em vários sentidos, porque remonta a minha infância, né? Porque como você falou dessa coisa da tradição, da nossa cultura, eu acho que aqui todo mundo, né, enquanto crianças, tivemos a oportunidade de experimentar a dança de roda, né, com cirandas e músicas que são, né, da nossa origem, né, que são brasileiras, que algumas vieram até de fora, mas muito da nossa origem mesmo. E eu sempre me interessei muito por danças folclóricas. Amo o carimbó, amo a araruna, né? Eu fiquei aqui cantando, eu não abri o microfone porque ia ficar confuso aqui, nós dois cantando, mas cantei junto aqui porque adoro araruna. Já assisti esse documentário que você falou, desse mestre, e tenho muito interesse por essa área. Então foi muito bom escutar o Ataíde e tudo que você trouxe, que para mim era, apesar de amar carimbó, mas assim, o que você trouxe contribuiu muito com o meu entendimento do que era carimbó. Enfim. Foi muito, muito interessante. E Soraya com esse carisma e Cristina trazendo toda essa história, essa miscelânea, né? Que para mim, na minha cabeça de estudante, lá na época eu fazia educação física, era difícil entender essa coisa. Gente, mas o boi bumbá ali, mas aqui também tem um boi, mas é diferente. Para mim, não entrava na minha cabeça meio certinha de achar que tudo tinha que ter, tá dentro das caixinhas, né? Eu não conseguia entender essa miscelânea, então hoje eu consigo entender melhor como isso funciona aqui dentro do Brasil. Então a gente tem uma cultura muito rica. Vocês falaram de um porcentinho de tudo que a gente tem aqui dentro do Brasil, né? Então, assim, fomenta a gente a vontade de saber mais, de pesquisar e tudo mais. Quanto a esse trabalho aí de Goiás, né, a Cristina propôs que a gente fizesse, era um trabalho que tinha a ver com labirinto, né, que é um trabalho de mitologia, mas a gente, como a gente estava dentro da cidade de Goiás, que foi a primeira capital de Goiás, em algum momento ela falou assim, não, vamos fazer danças que remetem
a tradição. Então a gente dançou para fazer a coreografia. é, veio para mim muito essa coisa do goiano, né? Que não é a minha vivência, porque eu sou do Rio de Janeiro, né? Mas desse conhecimento que eu tenho agora morando em Mato Grosso e estando sempre próximo do estado de Goiás também, de trazer essa origem do sertanejo, né? Desse sertanejo goiano. E foi interessante, quando a gente fez essas danças, nós fomos para a rua, nós estamos no Coreto, lá de Goiás. Então as pessoas paravam para olhar, né, e se identificavam ali com a gente dançando, com as músicas, porque são músicas de cantores goianos também, né? E que falam de Goiás, dos frutos, de tudo aí que você mencionou aí, que é dessa riqueza do local, né? Então foi bem interessante esse trabalho. E aí eu postei as coreografias no YouTube e foi muito bem aceitas, assim, o pessoal gostou muito. Teve muitos likes, como diz o povo aí, né? E é isso. Agradecida mesmo pela noite, foi muito produtiva. Muito obrigada. Ataíde, a sua pesquisa e a sua apresentação, as duas foram muito ricas, né? A sua pesquisa é muito rica, muito produtiva. Adorei a sua apresentação, adorei conhecer toda essa história. Delícia ficar te ouvindo. Enquanto vocês falavam, os três convidados de hoje, né? Eu pensava, mas eles precisavam falar a noite toda, né? A Taíde começou na hora que ele disse que ia parar. Não, continua. A Soraya a mesma coisa e a Cris, né? Não era para vocês falar. Quer dizer, a gente estabeleceu 15 minutos. Eu, inclusive, que mandei o recado para vocês, depois fiquei pensando, não devia ter colocado só 15 minutos. Mas foi excelente, né? Maravilhoso. Delícia ficar te ouvindo, te ver dançando, me deu uma vontade de fazer parte desse grupo e dançar junto, né? Delícia de danças. Parabéns e gratidão. Mas vai ter que voltar, continuar contando para a gente toda essa história. Soraya, sua apresentação foi muito significativa. Suas vivências, com toda a sua amorosidade e presença, nos encantaram. Também aquela delícia ficar te ouvindo, né? Você é um exemplo para todos nós. Continue assim, essa pesquisa vivencial é maravilhosa. Ela é de coração, né? E você coloca a importância da dança para você. Você se descobre na dança. E você trouxe isso na sua fala, né? Então, a nossa gratidão imensa. Vai ter que voltar também, hein? Cris, nós você já conhecemos, sabemos do seu conhecimento e do seu envolvimento com as culturas tradicionais e com as danças circulares. Mas você, em todos os encontros, você nos surpreende. Você sempre traz novos conhecimentos e novas conexões. É um prazer enorme ter você como nossa mestra. Gratidão. Resumindo, a noite foi maravilhosa. 3 apresentações belíssimas. Apresentação da noite dos convidados pela Noemi, muito significativa, né? Então, acho que nós tivemos uma noite fantástica. Mas precisaríamos de um dia todo. Gratidão. Podemos pensar em desdobramentos para 2026. Só faltou, Gente, a gente dançar hoje. eu esqueci de perguntar a vocês. Vocês não... Eu sou Soraya de Lúzia, nasci em 21/10/1960. O que foi que tinha de incomum, hein? Com os 2 mestres que eu trouxe. Vocês são virginianos. Cristina, somos librianas. Libriano, só errei o signo. 3, Então, assim, escutem o coração de vocês na intuição. Intuitivamente, eu cheguei neles e depois eu disse, nossa, mas olha o quanto é forte, né? Somos librianos.
Então, é isso aí. Muito obrigada, gente. Agradeço de coração. Um beijo grande. É, eu sempre estou acompanhando a escola, às vezes não assim, mas depois eu vou lá no YouTube e assisto tudinho. Tá? Para mim, Cristina Bonetti eu conheci, eu acho que é a primeira que eu conheci daqui, de vocês, lá no Encontro Brasileiro, no primeiro Encontro Brasileiro em 2002, ela tinha os cabelos vermelhos, hoje está com os cabelos azulados. É, é uma grande honra, tá? Ter todo esse processo vivendo vivendo juntos, né? Porque quando a gente dança junto com a pessoa, a gente cria laços de afeto muito fortes, né? A dança circular tem isso, tem nos revela nos pessoas e assim os laços. Eu gosto de dançar as pessoas também, né? Então eu fico olhando, eu digo eu danço as pessoas também. Então é um grande amor mesmo que a gente vive nas danças circulares. É uma experiência linda mesmo. Obrigada. Axé, axé, Soraya, é isso. Eu agradeço o convite. Maria, que sempre entra em contato comigo, mas a gente sei que isso é um organismo muito maior, um entrelace muito maior de pessoas que fazem com que a escola se mantenha. É, eu gosto da ideia, porque eu sou um híbrido, né? Eu sou um dançante, sou um focalizador, sou um pesquisador de danças, de manifestações espetaculares, não só a dança. E sou, antes de mais nada, um curioso, no sentido melhor que essa palavra tem, de querer aprender, né? De estar sempre lá. Então, essa relação com a escola, com o espaço de produção, de troca, de ensinar a aprender, para mim é sempre muito caro, sempre muito gostoso. E uma das coisas mais importantes nesse processo é a gente ter rastros para saber de onde é que a gente veio, para saber para onde é que a gente está indo. E ver quem é que coopera com a gente nesse caminho e quem é que vai deixando esses rastros para a gente seguir. Eu estou dizendo isso especificamente porque, além de todos que já tinha visto aqui, agora eu fui dar, como eu parei de falar, estava escutando os outros, foi a janelinha de descobrir Dona Ana de Jesus, que estava aqui, eu não sabia, né? Que é uma das mestras que eu insisto em bater nessa tecla em toda oportunidade que eu tenho. Ana de Jesus, uma das grandes mestras da dança circular nesse país, uma das grandes precursoras na perspectiva da dança afro para a dança circular, né? Então, uma honra estar aqui sendo escutado por esta mulher. Não sabia que ela estava aí desde cedo, que eu estava projetando tela, não vi nada. Depois o meu computador resolveu desligar, voltei de volta, não vi nada de janelinha. Fui mexer agora. Né, e digo isso porque faço farofa mesmo, é uma pessoa que merece que a farofa seja feita com muito tempero, inclusive. Mas é porque a gente precisa honrar essa galera, a gente precisa honrar quem tem esse trabalho. A Cris eu conheci aqui no Norte um tempo atrás, que a gente deixa pra lá, que já tá, tem muito tempo, eu nem sei dizer mais que tempo foi, né? Mas ali pelos 2000 também, na época que ela estava fazendo pesquisa aqui no Norte, a gente se conheceu nas andanças dela, nas rodas que existiam aqui. Depois a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos em 2019 no Festival de Ana de Jesus, né? Nós estávamos como focalizadores convidados em que eu levei o pomar de danças, e ela estava com um trabalho relacionado às danças ciganas, às danças ali com esse trabalho com o feminino. Então a gente teve a oportunidade de trabalhar nesse momento. Então a gente vai se encontrando e criando redes. Isso eu acho que é uma coisa que a gente não pode perder para a dança circular. Né, que as nossas redes contem a nossa história e contem a história desse movimento. Eu sou contra e faço disso aqui uma fala muito enfática. Eu sou contra toda sorte de apagamento, tá? Então, eu acho que essa questão de você honrar os mestres, honrar as pessoas, honrar os caminhos que trilharam para que chegasse aqui. Eu falo aqui, nesse momento, como focalizador da Fazer Girar, mas eu nasço como focalizador na roda de Era. Então, todas as vezes que vocês me virem falar, lá no meu histórico, Maria Inês leu, né? Sempre a minha referência, a minha base, meu início é a roda de Era, a partir do trabalho de Harpreet Kaur, que é uma grande focalizadora aqui da região norte, que vai conhecer muita gente com o trabalho com a Unipaz e cria esse núcleo que durante 21 anos existiu, né? A gente encerrou a roda de era esse ano.
E aí, depois de 21 anos de rodas semanais, que vocês façam ideia do que é fazer uma roda toda semana em espaço aberto, né? O esforço que isso demanda, e por muito tempo esse foi o lugar. Então, faço honra a esse trabalho, faço honra a esse espaço e faço votos de que todas as nossas ações de dança circular sejam essas, que sejam espaços de honrar a tradição, também levando em conta quem a produz. Quem gasta tempo, quem gasta energia, não sei exatamente se é gasto, eu gosto de dizer que é investimento, que é retorno, que é bordado, costurado, mas que demanda muita coisa. Nós sabemos bem como demanda produzir arte, trabalhar com arte no nosso país, trabalhar com educação no nosso país. E quando soma arte e educação, Deus nos acuda, né? A gente tem que arranjar um meio de pagar os boletos, mas a gente não desiste, né? Então, que esse nosso espaço seja sempre um espaço de fortalecimento dessas perspectivas. Agradecido pelo convite, até a próxima.